Olá, continuando então nossa análise de agrupamento de sambas, com participação da vizinhança toda aqui, nós já fizemos o agrupamento, então nós temos um conjunto de 8.000 sambas distribuídos em 7 grupos, segundo a alocação do Camins. Aí, próximo passo que acho que a gente pode querer fazer é dar uma olhada, tentar entender um pouquinho sobre esses grupos. Então, por exemplo, quais são os tamanhos dos grupos encontrados? Quantos sambas cabem em cada grupo? O Camins é um algoritmo de agrupamento hard, né? Então ele diz que cada dado só pertence a um grupo. Nesse caso aqui a gente encontrou inclusive grupos de tamanho bastante diferentes. Eu tenho 2 grupos aqui. Lembra que os rótulos são números do Camins que não significam nada. Então eu tenho 2 grupos que têm um pouco mais de 2.000 sambas cada um, seriam 2 grupos mais populares talvez. E eu tenho depois, eu tenho 3 grupos em torno entre 1.500 e 2.000, né, entre 1.800 e 2.300 sambas. Depois eu tenho dois grupos que têm em torno de 900 sambas, um de 500 e tem um quinto grupo aqui que é bem pequeno, aliás, que tem poucos sambas. Tá? Então, essa é uma primeira coisa que a gente pode entender para ter uma noção dos grupos. Não vai ser tão fácil visualizar os grupos como foi da última vez com os grupos de filmes, de Scarlett Johansson, ou como foi com aquele conjunto de dados 2D que nós criamos com o Make Blobs. Porque lá eu tinha 2 dimensões, então era simples resumir os dados em 2 dimensões, era só ver padrões, era ver essas 2 dimensões. Se agora eu estou usando um vetor de tamanho 24.000, né, como é que eu vou visualizar esse tanto de vetores em uma visualização? Isso é impraticável com as técnicas que a gente tem até agora, então a gente vai tentar sondar esses grupos por outros caminhos, tá? Mais relacionados a texto e a natureza do textual do dado. No final do processo eu vou voltar para uma visualização que tenta criar 2 dimensões para dar esse repertório para vocês também. Mas se eu começar aqui a examinar o que eu posso olhar desses grupos para entender, uma das coisas que eu podia olhar, talvez, a primeira coisa que eu acho que é natural olhar é tentar pensar em quais são, das 24.000 dimensões que eu tenho, quais são as dimensões que têm maior valor, né, em cada um desses grupos. O valor de cada dimensão é o TF-DF daquela palavra, né, nos grupos. Então eu vou usar aqui no próximo chunk de código, eu vou acessar os centros dos clusters criados pelo Camins, e aí eu vou acessar quais são as 14 ou 15 palavras, acho que vai acessar 14 palavras mais comuns mais próximas desses centros aqui, tá? E aí depois de chegar em quais são esses vetores aqui, esses aqui vão ser valores de vetores, eu vou acessar lá nas palavras originais, as palavras que eu guardei quando eu vetorizei meus documentos, eu vou acessar quais são as palavras correspondentes a esses vetores. Então eu vou acessar aqui para cada centro de cada grupo, quais são as palavras, né, que tem maior TF-DF lá naquele grupo. E aí eu estou ligando aqui, é legal ver as 2 coisas aqui juntas. Por exemplo, aproveitar que está selecionado aqui, né, esse grupo 5 que tem poucos sambas relativamente, olha só, as palavras que tem mais proeminência, né, tem maior TF-DF no centro desse grupo, no centro do grupo 5, são laiá, 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 laiá e lalaiá, está aqui entre as palavras mais comuns. Então parece que são sambas que recorrem muito a laiá, 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 e aí isso a gente identificou um grupo pequeno de sambas que usam muito essas palavras, tá? Usam malandro, chorar, verá, amor, mundo, né? Aqui. A gente pode até dar uma olhada aqui, até já deixei aqui os 5, eu vou usar uma outra forma da gente olhar, entender um pouco sobre quem são os grupos, é olhar algumas músicas desse grupo. Então eu vou filtrar aqui, ó, esse query faz isso, eu filtro músicas do grupo 5 e eu vou amostrar 10 músicas desse grupo 5. Se eu olhar aqui essas 10 músicas, a gente vê que, aliás, tá na cara logo aí o laiá, laiá aqui aparecendo muito, né, no começo aqui. Lauê, 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 são músicas que usam muito esse tipo de repertório. A gente tem aqui quem são os artistas dessas músicas. Vamos olhar outras 10. Realmente é bem marcado pelo laiá. Aqui, eu não sei se essas outras aqui, essa de Tiaguinha, valeria olhar para ver se lá no meio da música ela usa laiá ou qual é a outra
característica que pode descrever esse grupo 5, mas me parece que o grupo 5 é o grupo do Laiá Laiá no samba, né? Vamos olhar outros grupos aqui, olha. Se a gente olhar, por exemplo, o grupo 2, que é um grupo muito comum, o 1 e 2 são dois grupos que tem muitos sambas, né? A gente vê quais são as palavras comuns deles aqui. Acaba que pra talvez seja um stop word, talvez eu devesse ir lá em cima e incluir pra nos stop words. Esse processo é iterativo, né, pra a gente ver. Tem muitos verbos, você vê que o grupo 2 fala de amor, coração, Deus, vida, né? Enquanto o grupo 1 parece falar mais de vem, mulher, bem, ninguém. Talvez o grupo 1 tenha mais... A gente pode fazer o processo de novo aqui de olhar o grupo 1 e o 2, mas parece que o grupo 1 está mais ligado a relacionamento, a declarações, né? Para uma mulher, você está linda. O que mais aqui? Deixa eu ver se tem alguma música que eu conheço aqui. Mas não. A gente vai levando Chico Buarque aqui. Mas são músicas que parecem estar mais ligadas a falar com alguém sobre a vida, né? Enquanto as músicas do grupo 2, a gente rodou aqui, do grupo 2 aqui, são as que falam mais de amor, coração, tempo, mundo, né? Então, talvez estejam falando mais do amor do que do destino, dos sonhos, do tempo aqui, mais do que falando para alguém, vem para cá, vamos viver alguma coisa. Seria legal olhar com mais calma, com mais cuidado algumas letras, talvez, para entender, mas esse parece ser um padrão. A gente poderia repetir isso para todos os grupos, acho que é uma forma interessante de entender os grupos, se o que você quer fazer é descrever o dataset. Uma outra forma que eu acho que ajuda, né, eu já estava fazendo isso ali olhando, é que como eu tenho uma outra característica dos dados que eu entendo bem, eu gosto bastante de samba, então eu reconheço muitos desses personagens aqui, dos autores, conheço a obra deles. Então, uma outra forma pela qual eu posso entender os grupos que eu gerei é vendo quem são os artistas que mais têm música em cada um dos grupos. Claro que eu tenho que pesar isso pelo fato de que alguns artistas têm muito mais música do que outros, né? A Alcione, por exemplo, ela tem nesse conjunto de dados, ela é a artista que mais tem letras, então valeria a pena eu levar isso em conta, mas ver que das 300 e tantas músicas de Alcione lá, que a gente viu 380 mais ou menos, ela é a artista com mais músicas no grupo 3, mais algum aqui? Pulei aqui o começo. Ela está em segundo aqui do grupo 2, mas ela nem aparece aqui no grupo 1. Aquele grupo que a gente falou que talvez estivesse falando, o grupo 1 é o que talvez esteja falando aqui, ó. Vem mulher, ninguém, malandro, voo, né? Enquanto no grupo 1 ela não aparece, no grupo 2 ela tem aqui 100 músicas. No grupo 2, aliás, tem muita música do Chico Buarque, Maria Rita, talvez essa seja uma forma de entender. O grupo 5, o grupo do Laiá Laiá, né? Era o 5, Laiá Laiá? Subi aqui, lembrar. 5. Do Laiá Laiá, tá aqui, ó. Fundo de Quintal, D2, Jair Rodrigues, né? São os que mais tem. Fundo de Quintal também, aliás, está aqui no grupo 6, Fundo de Quintal, Beto Carvalho, Arlindo Cruz, que eu acho que é um grupo que eu olhei ali também as palavras e achei interessante, porque as palavras mais marcantes nesse grupo aqui, ou mais de maior valor, tem a ver com samba, sambar, voo, samba, cantar, samba, palma. Então parece ser, o grupo 6 parece ser um grupo de sambas sobre samba, né? Que fala muito da palavra samba, que fala em sambar, que fala vai, bate na palma da mão, coisa desse tipo aqui. Tá? Um grupo que fala mais ainda de amor, aliás, talvez fale mais de amor do que aquele que eu tinha falado antes, o 2 aqui, é esse 4, ó. Olha só, as palavras aqui são amor, amar, quero, coração, vem, paixão. Então é um grupo talvez de sambas românticos aqui, esse é o grupo 4. A gente pode dar uma olhada aqui, quem são alguns sambas do grupo 4. E você vê aqui uma turma romântica, né? Belo, Pichote, quem mais aqui? Marcas de amor, Teu Amor, coisas desse tipo aqui. E a gente está falando dele, esse é o grupo qual mesmo? Desculpa, 4. Vamos achar ele aqui. Aqui, o grupo 4 parece ser um grupo que tem bastante pagode romântico, né? Tá aqui Belo, Raça Negra, Catinguelê,
Fundo de Quintal foi lá para baixo, Alcione está relativamente baixo, mas tem Alexandre Pires, Jorge Aragão. Você pode, se você gosta de música romântica, você sabe que esses caras aí têm sambas românticos. Aliás, falando em sambas românticos, uma forma de investigar também os dados que você pode fazer é pegar um artista que você conhece, sei lá, vamos pegar aqui Raça Negra, por exemplo, que apareceu ali, e vamos contar, vou pegar o grupo, né, e o nome da música, e aí eu vou contar quantos nomes de música existem por grupo. Tá? Essa é a sintaxe Pandas para fazer isso. Você vê que eles não têm, né, os grupos vão de 0 a 6, e aí não tem nenhuma música do Raça Negra no grupo 5 nem no grupo 6. O 5 era aquele do Laiá Laiá, não é isso? Aí talvez fosse melhor criar uma tabela aqui do lado onde a gente vai colocando o nome dos grupos. E o 5 é o do Laiá Laiá, e o 6 é o samba que fala de samba. Raça Negra não tem nenhuma música nesses dois. O lugar onde eles têm mais música aqui são nos grupos 4 e 0. E eu acho que é interessante ver, se eu voltar de novo lá em cima, você vai ver que os grupos 4 e principalmente o 0 não são os grupos mais populares, né? Então eles não têm sambas nos grupos mais populares, eles têm naquele grupo que a gente achou que é muito romântico, que fala de amor, de paixão, que eu chamei de pagode romântico, e no 0, né, que a gente falou, que seria esse aqui que fala de mim, amor, amo, também é um outro grupo romântico, usando outras palavras, as palavras mais comuns ou de maior TFDF não são amor e amar, são quero, mim, pra e sei. Tá? Então a gente precisaria, o processo é esse, a gente vai pensando, procurando as sutilezas, procurando outras características que a gente pode cruzar com os grupos para ir entendendo o que são esses grupos e entendendo e idealmente rotulando e descrevendo nossa interpretação desses grupos, se o objetivo da gente é descrever, né? Se o objetivo da gente não é descrever, isso serve para a gente ver que os grupos têm um sentido semântico relevante e que a gente pode usar essa característica do grupo para algum outro processamento, para alguma outra tarefa no nosso sistema. Bom, então o processo de análise dos grupos podia seguir dessa maneira, seja para validar que seu agrupamento tem semântica, seja para você usar esse agrupamento para descrever seus dados, descobrir características que são comuns aos dados, descobrir informações sobre as estruturas, poder produzir um relatório, poder produzir uma tabela no banco de dados mesmo, que diz qual é o grupo a que cada um desses sambas pertencem. Você pode usar esse grupo, por exemplo, para facilitar a recuperação, para limitar a comparação desse samba com um conjunto menor de outros objetos, para reduzir os seus dados a menos dados, que são essas descrições de grupos, né, os centros dos grupos, potencialmente. Agora, eu falei que não era simples de visualizar os grupos, mas com muitas dimensões, mas isso não quer dizer que é impossível, na verdade. E aí tem uma outra técnica que eu quero mostrar aqui, en passant, rapidamente para vocês, que tem a ver com, essa seria uma técnica para a gente descrever em si, de aprendizagem não supervisionada também, mas eu vou mostrar só como é que ela é usada aqui também, que a questão central é que para visualizar bem a estrutura de grupos, a estruturas de semelhanças dos nossos dados, visualizar melhor, precisamos que eles estejam em duas dimensões. Como eles estão em 24.000 dimensões, eu precisaria resolver esse problema, né, de reduzir de 24 para duas dimensões. Existe uma família de métodos chamadas o método de redução de dimensionalidade. Tá? É um nome bonito para dizer que é um método que vai tentar criar um resumo das suas, no nosso caso, 24.000 dimensões, mas poderia ser de 5, de 8, quantas dimensões você tem, para um número menor de dimensões, preservando informações que você acha úteis e relevantes. Os dois métodos mais frequentemente usados, acho que eu posso dizer isso, são PCA e TISM, são duas siglas, acho que na verdade o T aqui é minúsculo. Então, são duas siglas para métodos que
resolvem esse problema de maneiras bastante diferentes. PCA vem mais da estatística clássica, o T-SNE vem da aprendizagem de máquina mais recente. E aí o PCA ele vai funcionar melhor, ele é mais indicado para situações onde as relações entre as suas dimensões, das variáveis que você usa, são mais lineares, tem relações lineares mais simples, portanto, e o T-SNE ele funciona em situações arbitrariamente complexas, ele produz um mapeamento que não se preocupa com linearidade, que captura padrões não lineares de maneira mais simples. O PCA ele vai tentar criar o número de dimensões que você quer, 2 no caso, né? De maneira a maximizar o espalhamento dos pontos que você nessas 2 dimensões, tá? Então você tem dados que têm um certo espalhamento em 1000 dimensões, você vai trazer isso para 2 dimensões, tentando maximizar o espalhamento que existia nessas 2 dimensões. Por que espalhamento, Nazareno? Porque espalhamento é variação e variação é que é informação. Tá? Você quer seus pontos, você quer dimensões que lhe permitam distinguir seus pontos. Visualizar padrão é visualizar distinções. Então você quer encontrar dimensões que maximizam a variação nessas dimensões. Essa é uma forma em 10 segundos de colocar o que o PCA faz alto nível. O T-SNE resolve esse problema por uma abordagem bem diferente. Ele tenta preservar as distribuições de distância de um ponto até seus vizinhos mais próximos, até um número de vizinhos que existe. Então ele aprende qual é a distribuição de distâncias de um ponto até seus vizinhos, distâncias não importa em quantas dimensões, quantas dimensões originais, e a gente vai tentar criar posições dos pontos em um espaço 2D agora que preservam essas distribuições de distância que existiam antes. É claro que você, em um caso ou em outro, quando você reduz dimensões, você está tentando explicar a mesma coisa com muito menos dimensões. Você tinha 2.000 dimensões, agora você está tentando explicar o que você conseguia explicar com 2.000 características, agora com 2 características. Então você vai perder muita informação. Não tem como encontrar duas dimensões. Normalmente não tem como encontrar 2 dimensões que contêm toda a informação das N dimensões originais. Nesse processo de perda de informação, o que a gente quer é reter o máximo possível de informação útil para ver ainda algum padrão nos dados. Tá? Para fins do nosso exemplo aqui, eu vou usar uma visualização com o T-SNE, que é um método que eu acho que pode ser mais útil em mais situações para vocês. Então, o T-SNE está implementado lá no scikit-learn e ele tem aquela mesma interface, né, de um construtor e um método fit transform, ou um fit, depois outro transform predict, que ele pode ser usado. Eu vou executar aqui, dizendo a ele que eu quero produzir ao final 2 componentes, ou seja, 2 dimensões. Vou pedir um pouco de log, e o T-SNE ele tem um parâmetro aqui, vou até tirar essa complexidade aqui, para a gente não entrar muito nos meandros do T-SNE. Mas tem uma coisa importante você saber sobre o T-SNE, que é que ele demora. Tá? Então, eu vou executar aqui, ele está computando quem são os 91 vizinhos mais próximos de cada ponto, para aprender a distribuição de distâncias desse ponto até seus vizinhos. Depois ele vai começar a iterar, né, tentando descobrir qual a distribuição de pontos no espaço que minimiza a distância das distribuições de distâncias de um ponto até seus vizinhos, o somatório das distâncias dos pontos desses vizinhos no novo espaço comparado com o espaço original. KL divergence a Kuebec-Leiber, é uma distância entre distribuições que está aparecendo aí na sua tela. Então, com 100 iterações, ele está com um erro de 95, e ele está moendo aqui ainda, tentando melhorar a posição que ele conhece. Acho que o máximo de iterações dele vai ser 1000, e ele vai produzir esses 1000 aí, já. Aliás, a documentação do Scikit é legal, tá? Sobre o T-SNE, vale a pena dar uma olhada lá também, ver exemplos dele sendo aplicado para conhecer um pouquinho mais. Tá, dá pausa aqui no vídeo até ele acabar. Então, ele fez as 1000 iterações que eu comentei, acabou com um erro muito menor, né? A divergência original é 95, seja qual for a escala, 3 é muito menor do que 95. E aí ele produziu aqui, então, agora, para cada letra de música, 2 dimensões que descrevem esses dados, preservando as distâncias, como eu comentei antes.
Eu vou criar então duas dimensões no meu dado de letras agrupadas, no meu data frame de dados de letras agrupadas, que vai ser a dimensão Disney1 e Disney2. Tá? Disney é um trocadilho com Disney, né? E aí depois eu vou visualizar os dados agora em função de Disney1 e Disney2, com a cor do grupo, e vou permitir que a gente explore esses pontos com um tooltip aqui, que vai me ajudar a entender um pouquinho os dados. Bom, não tem uma estrutura gritante, né, de grupos aqui nos dados da gente, mas dá para ver alguns padrões, eu acho, relevantes. Por exemplo, eu só tenho quase que pontos roxos. Aliás, outra coisa importante dizer, eu estou visualizando só uma amostra dos pontos, tá? Como eu tenho 8.000 pontos, isso aqui ia ficar uma confusão, ia ficar difícil de ver. Eu optei por visualizar 500 pontos, eu posso visualizar 1.000 pontos aqui, aleatórios, dos meus dados. O padrão é parecido. Né? Aí um padrão que eu consigo ver, né? Por exemplo. Então, aqui é a tentativa de dispor os pontos de maneira que eles fiquem a uma distância semelhante do que eles estavam, né? Só que agora no espaço 2D e antes eles estavam no espaço 24.000D. Então, tem pontos, por exemplo, sei lá, esse roxo aqui, a ideia é que esse roxo ele esteja longe, os azuis estão todos aqui embaixo, né? Só que eu não consigo, às vezes, reduzir. Imagina que eu tenho um espaço 3D e eu tenho que achatar ele em 2D, vai ter coisa que eu vou perder, não importa em que ângulo eu veja, em que ângulo eu tiro uma foto é um achatamento de um mundo 3D para um mundo 2D, dependendo do ângulo que eu tiro a foto, eu consigo ver mais do mundo 3D, mas eu sempre perco alguma coisa, né? Então, a gente perdeu muita informação, essa é a razão pela qual tem grupos aqui que a gente não consegue, às vezes, distinguir. Mas eu vejo algumas distinções, não sei se está claro para vocês, mas eu estou vendo pontos roxo, violeta aqui, ó, nessa parte superior aqui dos dados, né? E se eu for ver, essa é a turma aqui esse grupo 6, vamos lembrar aqui quem é o grupo 6. O grupo 6 é a turma do samba que fala de samba, né? Fundo do quintal, D2, e aí tem outros pontos ali que a gente não tinha visto antes, eu acho, que talvez não tenham tantos sambas, mas D2 está aqui, ó, meu samba, o samba não tem fronteiras, samba de Marte, Elza Soares falando que essa mulata quando samba é luxo só, João Bosco, você vai vendo outros personagens aqui e pode ir investigando músicas, né, de acordo com a semelhança delas. Os pontos, que outra característica dá para ver? Né? Os pontos azuis, tipicamente, eles estão aqui embaixo. Os pontos azuis são o grupo 0, que é um grupo que a gente não lembra se a gente deu o nome, mas acho que era um grupo romântico também aqui, estou vendo nomes do pagode romântico aqui, né? Normalmente, nesse grupo aqui. E aí eu posso ir procurando, o grupo verde também está mais aqui para baixo, enquanto esse laranja está mais aqui para cima, você vê grupos que estão mais perto um do outro, o laranja está mais perto do roxo que o azul. A gente não consegue interpretar exatamente essas dimensões, tá? Uma outra diferença do Disney para o PCA que eu não falei, é que o PCA é muito mais interpretável, você consegue dizer o que é que significa um ponto estar mais para cima. No Disney a gente tipicamente só se interessa em saber se pontos estão perto ou longe um do outro, mas não dá para interpretar, não dá para subtrair dois pontos do Disney, porque ele não funciona da mesma maneira em todo ponto da escala aqui, porque ele capturou padrões que não são lineares. Mas dá para procurar, dá para ver aqui, dá para navegar um pouco nos nossos dados, né? Navegar um pouco nesses grupos aqui. Se você quiser visualizar apenas algum grupo, você pode filtrar aqui também. Isso dá para ver uma estrutura, dá para aproveitar, né, numa visualização aqui, procurar músicas próximas a uma música, músicas que estão longe, músicas que estão perto de outro grupo. Em alguns outros datasets, a estrutura de grupos vai ficar mais clara, assim, os grupos vão ficar mais disjuntos. Não foi o caso nesse exemplo da gente do samba, talvez porque o vocabulário não seja tão separado, talvez porque a gente precise de mais pré-processamento nos dados, ou talvez porque a gente precise de outros métodos além de TF-DF para representar nossos documentos, que é coisa que a gente vai ver, inclusive na próxima aula, mas vai continuar ainda por vários outros assuntos nesse curso. Então, de agrupamento, gente, é isso. Eu queria sugerir fortemente, recomendar fortemente que você pegue esse caderno aqui, esse notebook, brinque com os parâmetros, investigue, analise os grupos da sua maneira. Você pode, inclusive, filtrar os dados de maneiras diferentes, tá? Eu tenho tanto aqui esse letras BR, PTBR sample aqui, ele é um conjunto de dados com letras de vários estilos, então você pode olhar os gêneros que tem nesse conjunto de dados, descomentar aqui, olhar os gêneros e agrupar, sei lá, sertanejos, ou agrupar
rock, ou pode agrupar todo mundo e ver se há um tipo de letra que tem mais rock, que tem mais sertanejo. Você pode fazer diferentes recortes para procurar a estrutura de dados em conjuntos diferentes de letras, mas acho que esse é um conjunto bem interessante para se divertir, para brincar, para explorar como funcionam caminhos e como funcionam diferentes decisões relacionadas ao TF-DF e ao agrupamento no resultado que você vê e que você consegue interpretar e entender. Vamos à obra.